Boa noite, estamos mais uma live de quartas-feiras. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Nós falamos aqui nas lives de quartas-feiras sobre questões ligadas. Boa noite, Danila, seja bem-vinda, obrigada da presença de vocês. Boa noite, Samal, Simônia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós sempre tratamos de assuntos ligados. Boa noite, Maria Arminda, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. Nós tratamos de assuntos ligados a relacionamentos abusivos, portadores de transtornos de... Boa noite, Conceição, seja bem-vinda, obrigada da sua presença, obrigada, Taribas. Nós tratamos de assuntos ligados aos portadores de transtornos de personalidade narcisistas, relacionamentos abusivos, dependência emocional, codependência emocional e como é que isso tudo se junta e como é que isso tudo faz com que nós vivamos experiências com essas pessoas transtornadas, como é que a gente sai dos relacionamentos, como é que a gente lida com tudo isso. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu queria só que colocasse aqui para mim quem foi que assistiu a live sobre seres sem almas, que eu fiz no canal do Flávio Vale, para que eu pudesse ter uma ideia de quem já assistiu. Hoje o tema, nós vamos voltar a ele, como identificar seres sem alma pelo olhar. Teve uma repercussão muito grande o vídeo, ajudou muita gente, só que eu notei que existiram muitas dúvidas. Obrigada, Érica, Danila. Seja bem-vinda, Camila, boa noite. Obrigada, Conceição, você também assistiu. Que bom, então a gente já tem uma base de pessoas, Simônia também. Vocês, por favor, meninas e meninos que possam estar aí, vocês vão colocando as dúvidas de vocês. Seja bem-vindo, Adriano, bem-vinda, Rosa. Vocês fiquem à vontade, tá? Para durante a live vocês irem colocando as dúvidas, porque esse é o meu objetivo, poder esclarecer algumas dúvidas que surgiram pelo assunto. Boa noite, Valdinei, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ficaram muitas dúvidas em relação ao assunto. E eu não tenho como estar respondendo a todos nos comentários do YouTube, muitas vezes, porque até as minhas respostas, elas podem ser superficiais e o assunto ele é mais profundo. Algumas pessoas pedem, me dá mesmo algumas dicas acerca de como é que é o olhar. Enfim, é isso que eu quero dar uma aprofundada nisso hoje. Claro, eu vou abrir o panorama do tema como um todo, né? Mas a gente vai entrar mais nesses detalhes. A Danila escreveu aqui, eu sempre quis saber mais sobre a visão energética e espiritual da coisa, impressionante. Bem-vinda, Sandra, Lulu, modelagem, Sueli, muito obrigada da presença, boa noite. Queria pedir para você que vai assistir esse vídeo depois no YouTube, deixar o seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar essa mensagem. Gente, essa mensagem muda vidas. Ela pode preservar tantas pessoas de entrarem num relacionamento abusivo, de terem suas vidas emocionais, vida financeira, vida social destruída. Quanto mais gente souber disso, menos esses seres das trevas, portadores de transtorno narcisista, psicopatas, histriônicos vão fazer mal por aí. É muito importante. E todo esse assunto que eu estou trazendo, ele é muito novo. E, aliás, para que a gente possa começar o assunto, eu tenho que agradecer imensamente uma página aqui do Instagram e que eu recomendo que todos sigam, que se chama Decifrador de Narcopatas. Foi nesta página, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Foi nesta página que eu comecei a encontrar estes assuntos referentes a identificar esses narcopatas, narcisistas, psicopatas, até os histriônicos, outros transtornados, através do olhar. O conteúdo é muito rico. Boa noite, Danila. Sim, vamos ver o que a Danila está escrevendo. Eu me senti extremamente sugada e sem energia durante 11 anos de convivência. Sempre falei dele como um balde sem fundo, isso mesmo, como um ser das trevas, usava suas expressões intuitivamente, você vê, né? Todos nós
Boa noite, Verônica, seja bem-vindo. Nós temos essas expressões em comum. Meu amigo querido João Paulo, seja bem-vindo. Boa noite. Nós todos temos essas expressões em comum. Por quê? Só quem sentiu na pele o toque do puro mal, que são os narcisistas e psicopatas, sabe o que é. As outras pessoas acham que nós somos exagerados, que imagina, estamos assim, bastante sensíveis. Nada disso, tá? Como é o nome daqui? Deixa eu ver como a Danila falou. Todos nós temos sensações em comum e somos bastante incompreendidos. Mas como eu vinha dizendo antes, esta página Decifrador de Narcopatas foi quem abriu os meus olhos para esse aspecto. Quanto tempo eu convivi com um companheiro narcisista que tinha, sim, um olhar perverso, cruel, frio, e nunca me atentei que esse era um componente comum a todas as outras pessoas narcisistas com quem eu convivi. Porque eu sou daquele tipo de ser abençoado, gente. Eu convivi com muitos. Parceiro afetivo, amigos, família, líder religioso, colega de trabalho. O negócio foi, variado. O João Paulo, meu amigo, que conhece algumas dessas pessoas, inclusive. Eu nunca me liguei em juntar os pontos. E foi nessa página que é excelente. É um sobrevivente que escreve sobre o assunto e uma pessoa muito séria, que para entender o que viveu e como se resgatar, foi a fundo nas buscas. Como eu faço, como eu acredito que a grande maioria de vocês faz também. E ele coloca alguns outros aspectos relativos à espiritualidade, à frequência energética, que durante muito tempo eu relutei em levar para os meus atendimentos terapêuticos. Porque eu ficava desconfortável em juntar os dois assuntos, a parte toda de terapia, os aspectos psicológicos e espiritualidade, porque é uma linha tênue para isso virar picaretagem, gente. Assim, existem muitos profissionais que fazem uma salada e vendem uma solução mágica, né? Em 3, 2, 1 você estará completamente livre da dependência emocional. Não existe, né? Então eu relutei, mas não tem como. Quando eu vi a página do Decifrador de Narcopatas, eu vi que não era só eu. E ele, o rapaz que escreve essa página, é uma pessoa que estuda, que busca, não é alguém que está em delírio, não é alguém que não tem os pés no chão, não, uma pessoa racional. Então por isso é que eu passei a me sentir à vontade para trazer. Foi a primeira vez que eu levei, foi no programa do Flávio. E eu senti, né, a repercussão que teve, o quanto as pessoas precisam entender isso, quanto elas querem. Por quê? Quando a gente sai ou ainda está num relacionamento com uma pessoa narcisista, você pode fazer o seu processo terapêutico, você vai fazendo a sua reconstrução interior, numa jornada, numa busca, mas você sente que tem alguma coisa que não está encaixando, está vazio ainda dentro de você. É como se você já não fosse mais você mesmo. Claro que existe o esfacelamento da personalidade causado pelos narcisistas durante a convivência. Porque como eles nunca se satisfazem com nada, né, eles são um buraco negro, vazio interiormente, não se conectam emocionalmente em nada, então eles enjoam de tudo. Porque nada para eles é bom. É novidade, eles precisam de novidade para estar em constante atividade, em agitação, para não olhar para quem eles são, para não entrar em contato com a dor interior. Então, assim, quando você dá um passo, que você fala, agora eu vou agradar essa criatura, pronto, mudou de ideia. E se não mudou de ideia, ele faz questão de dizer, ou ela, tá? Não tem gênero, são mulheres e homens narcisistas e psicopatas. Os dois são tão cruéis e devastadores, não importa o gênero. Então, quando você até acerta, essa criatura fala, não, já não gosto mais, já não quero, não tá tão bom. E você vive em busca de agradá-lo com qual objetivo? De que a paz volte ao relacionamento. De que tudo volte a ser tão bom quanto era no início, na fase do bombardeio de amor, em que mentirosamente essa pessoa se apresentou gentil, amável, carinhosa. Na verdade, essa pessoa espelhou você mesmo, porque eles nos observam, veem quem nós somos, veem aquilo que a gente anseia e veem o nosso melhor lado. E eles começam a fazer isso, a nos espelhar. Nós nos apaixonamos por nós mesmos. Não tem como se apaixonar por uma coisa tão linda como a gente é, né? Então, por isso... Mas é uma mentira. Eles não são nada disso. Eles são robôs, não têm personalidade. Por isso é que eles podem tomar essas variadas formas, jeitos. A personalidade deles foi desfeita lá atrás, em períodos de infância.
segundo algumas explicações psicológicas, por tanta dor de negação de amor recebida de pais, de tutores, de adultos que eram responsáveis pela criança, e por um truque da psique, a gente não consegue achar os nossos pais ruins. Por quê? Imagina um bebê que não tenha cuidados nenhum, que ele está sozinho. Ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Se essa criança olha e fala, os meus pais são ruins, ela vai ter que se afastar desses pais. E aí ela vai morrer. Isso tudo é inconsciente e instintivo, tá, gente? Não é nada racional. Então, o que a criança, nesse mecanismo de defesa, faz? Ela fala, eu sou péssima, eu sou ruim, meus pais são bons. E nesse movimento, o narcisista que se vê negado desse amor, desses cuidados dos pais, se sente tão mal, tão pouco merecedor. Todo mundo merece amor dos pais. Eu não, eu sou um lixo. E aí ele rompe, acaba com a própria personalidade. E aí ele começa a criar uma falsa personalidade que tem que ser grandiosa, poderosa, para nunca mais ele ser humilhado, para ele dizer para todo mundo que ele é bom e não entrar em contato com essa dor. Só que como é uma personalidade falsa, na verdade ele vai ter que montar isso. Então, conforme ele convive com pessoas empáticas, ele vai juntando pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos e vai formando uma grande colcha de retalhos, de mentiras. Por isso é que é tão fácil ele nos espelhar. E aí a gente, nesse movimento de agradar, para voltar para a lua de mel, acaba abrindo mão de si mesmo. Então, você vai, faz, tudo de bom para o seu narcisista, para a sua narcisista, aí o comentário é assim, você nunca presta atenção no que eu gosto. Eu sempre dou dicas, mostro, mas você faz o contrário. E olha, eu ainda me sinto muito só, você não faz companhia para mim. Depois você reclama que eu saio sozinha, que eu saio sozinho. Aí você fala, meu Deus, não vou deixar mais sozinha essa criatura, esse presente de Deus, né? Vamos supor que seja isso. E aí você começa, não vou mais nesse lugar, não, eu não vou mais aqui. Aí ele reclama da sua família, ela reclama dos seus amigos, você vai se afastando. E esse é o processo do retalhamento, do esfacelamento da personalidade que eles causam dentro de nós. Mas além desses aspectos psicológicos todos, um sobrevivente sabe do buraco que fica dentro da gente, né? Que a gente sai sem saber quem eu sou, o que eu gosto, eu não consigo mais sorrir, eu não consigo mais gostar do que eu gostava. E nessa página que eu estava citando, o Decifrador de Narcopatas, ele vai mais a fundo nisso e faz todo sentido. Sabe quando você se sente confortável, você se sente entendida? Pois é, foi assim que eu me senti. E eu comecei a trazer esses assuntos e a buscar mais informações também para colocar nos meus atendimentos. E como é que é este tal deste olhar, né, gente, do narcopata? Primeira coisa, é um olhar que não tem emoção, é um olhar frio e ele não se conecta com você. Você olha e parece que ali atrás daqueles olhos não tem nada. É vazio, não é vazio do globo ocular, não. Mas é como se não tivesse emoção nenhuma, como se não tivesse alguém ali, como se fosse um olhar de boneco, um olhar de robô. E eles se sentem muito desconfortáveis em olhar nos nossos olhos. Eles fazem isso falsamente, se forçando porque eles não gostam, quando eles querem manipular, quando eles querem fazer de conta que são bacanas, que são empáticos, mas eles ficam desconfortáveis. Porque quando você olha nos olhos de alguém, você não tem nada para esconder, né? Você olha, mostra quem é, só que eles têm tudo a esconder. Eles não querem que o mundo descubra quem eles são. Eles vivem de aparências, eles vivem de falsidade, vivem de enganar a todos. Então, olhar nos olhos é muito desconfortável. Então, essa sensação de frieza, falta de emoção, vazio. E muitas vezes é aquele olho meio esbugalhado, meio um olhar parado, às vezes um olhar mais com uma sensação de analítico. E transmite, eu acho que é desenho de olho e é sensação. A gente tem que acreditar nas nossas sensações. Quando você foca em alguma coisa, o seu cérebro todo começa a trazer mais informações. Quando você olha só superficialmente, você não consegue ir tão a fundo naquilo. Quando você foca a sua atenção nos olhos, você começa a testar sensação ampliada.
E um aspecto que trouxe muitas dúvidas foi sobre a questão da extropia, que existe um estudo da Clínica Mayo nos Estados Unidos, um estudo muito interessante, que mostra que dentro do grupo dos portadores de transtornos psiquiátricos é 3 vezes mais comum que existam pessoas portadoras deste defeitinho dos olhos, que é a extropia. A extropia é um dos olhos desfocado num sentido. Nós temos o nosso olhar voltado para o olho para frente. O olhar de quem tem extropia, ele é lateral. É um termo que é usado assim aqui no Rio de Janeiro, que assim, é um olho no gato, o outro no peixe. Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? Muitas dúvidas surgiram disso. Não é porque uma pessoa tem extropia nos olhos que ela é portadora de transtorno psiquiátrico. Uma coisa, não é igual à outra. Não vamos fazer disso uma bandeira e nem começar a perseguir pessoas ou criticar ou tirar conclusões só por este dado. A má formação, este pequeno defeito, não leva necessariamente a ser portador de transtorno. Volto a dizer. Analise muito mais a sensação, este olhar frio sem emoção. Quem já se relacionou com um narcisista, se tiver uma foto dessa pessoa, em especial uma foto que essa pessoa esteja natural, que ela não esteja muito forçada. Difícil narcisista não ser forçado, né? Que eles são aquela encenação o tempo todo. Recorta os olhos, eu fiz isso. Recorta só os olhos e veja a sensação que você tem. Veja se você não reconhece exatamente isso que eu estou falando. O Instagram, Sandra, é Decifrador de Narcopatas. Eu vou depois colocar na minha página. Aliás, no post que eu fiz sobre a live de hoje, tá lá marcadinho o @ da página. Assim como também no outro story. Mas eu vou fazer uma repostagem. Ele tem conteúdos maravilhosos, né? Eu vou repostar um dos conteúdos para que todos vocês possam acessar. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Uma coisa não é igual a outra. Eu vi alguns comentários do tipo, eu tenho uma pessoa da minha família que tem estrabismo. Porque assim, os dois defeitos levam a esse tipo de mudança da direção do olhar. No estrabismo vai para dentro, a extropia vai para fora. Então, alguns comentários. Eu tenho um parente que é estrábico, então quer dizer que ele é psicopata. Não. Não e não. Existe um estudo do aumento da possibilidade, mas, em absoluto, quem tem a extropia ou o estrabismo tem necessariamente algum tipo de transtorno, tá certo? Vamos deixar bem claro, porque senão vai acabar gerando, né, uma série de ataques, de conclusões indevidas e o meu papel aqui não é esse, divulgar uma falsa informação. O meu papel é levar um alerta, um instrumento de prevenção para os sobreviventes e todas as outras pessoas. Porque o narcisista, se ele cisma com alguém, gente, essa pessoa pode ter a sanidade mental mais espetacular, a criatura mais equilibrada da face da Terra. Ele vai destruir essa pessoa. E vai destruir também porque ele vai entrando nessas outras áreas da nossa vida. Ele vai sugando a nossa energia vital. Isto é fato. Todos os sobreviventes, a maioria dos estudiosos, dizem narcisistas são vampiros. Muitos dizem vampiros emocionais, porque eles se nutrem da nossa atenção impregnada de emoção. Eles se nutrem da nossa admiração por eles. Eles se nutrem do nosso sofrimento causado pelas atitudes de maldade deles. Mas os sobreviventes, quem convive com eles, dia após dia na convivência, vai se sentindo fraco, vazio. Eu me lembro de muitas vezes que eu fazia, vamos dizer, uma reposição energética, né, que é muito bom para os sobreviventes façam. Eu recebia o jorei,
Eu sou membro da igreja messiânica, eu recebi o jurei, me sentia melhor. Eu chegava em casa bem alegre, pá! Pouco tempo depois eu já estava me sentindo da mesma maneira que eu fui. Fraca, triste. Então eles vão sugando a nossa energia vital. Porque dentro deles não há amor, não há alegria, não há solidariedade, não há nenhuma emoção positiva. E eles ficam insatisfeitos o tempo todo, chatos, reclamões, são negativos. Não há positividade dentro de um narcisista. Como é que uma criatura dessas que não tem alegria vai ser uma pessoa positiva? Não dá. Então, a gente vai se esvaziando da nossa própria energia vital. Nós vamos sendo esvaziados, ou seja, vamos sendo sugados. Então, esses narcisistas, eles vão nos destruindo em vamos dizer, várias partes do nosso tecido de vida. Então, você vai ficando sem sua energia vital e, além disso, você vai ficando intoxicado com esta negatividade toda. Todo dia, aquela cara feia, todo dia reclamando, todo dia te condenando. Não tem como. Queira sim, queira não, nós que somos empáticos, temos nesses narcisistas autoridades emocionais. Eles contam muito para nós como figura de emoção. Por quê? A gente não sabia que eles não tinham emoções, né? Eu, pelo menos, na época em que se eu soubesse, nossa, quanta coisa teria sido diferente. Eu imaginava, não, tem problemas de infância, não foi amado o suficiente, meu Deus, deve ter sofrido muitos traumas, até porque eles contam, né? Um rosário de desgraças da própria vida para a gente ficar com pena, porque eles adoram fazer o papel de vítima quando querem manipular. Então eu falava, não é que ele não me ama, é que ele sofreu muito, foi muito rejeitado nos relacionamentos. Eu sempre botava um pano quente em cima daquilo, né? Porque o codependente é campeão, né? Da gente botar pano quente para não querer ver a situação do problema. E aí, assim, eu nunca imaginei que fosse alguém deste tipo que não conseguisse amar de verdade. Então, eles são autoridades emocionais. E o que é autoridade emocional cala direto dentro do seu subconsciente. Entra e fica ali e não sai mais. Porque tudo que o nosso subconsciente entende é emoção. Ele não entende razão, não entende lógica, ele não julga, não critica nada disso. Então, nossos pais, nossos professores, todos aqueles adultos que foram autoridades emocionais na nossa infância, foram os nossos primeiros hipnotistas. Tudo que eles disseram calou diretamente dentro de nós. A gente tem uma barreira de entrada no subconsciente que se chama fator crítico. É uma portinha que preserva o que está lá dentro. Nada entra no seu subconsciente que não seja igual ao que já está lá. Então, essa portinha, ela fica ali protegendo. E por que não entra nada diferente? Porque o seu subconsciente trabalha em modo de ociosidade. Imagina que lá atrás, quando a gente vivia nas cavernas, né, os nossos ancestrais, comida era bem escasso, você quase morria para conseguir alimento, enfrentava um leão, se machucava, no inverno não tinha comida. Quem faz os atendimentos comigo sabe que eu dou essa explicação. Então, o seu subconsciente trabalha em modo de ociosidade, ele não quer gastar energia, porque gasto de energia é igual ameaça de morte. Então, se entra muita coisa no seu subconsciente diferente o tempo todo, tem que ser um trabalho ali enorme, é muito gasto de energia. Portanto, pela nossa evolução, né, ao longo dos milhares de anos, a nossa mente aprendeu, não vamos gastar energia. Então, esse fator crítico, ele não deixa entrar nada diferente do que já não tem lá dentro. Por isso é que a transformação do subconsciente a gente consegue através da hipnose, porque a gente dá uma driblada nesse fator crítico e entra lá dentro, né? A gente, através de alguns passos da indução hipnótica, através da condução ao transe, a gente acessa. Só que, quando é uma autoridade emocional, por ser importante, por significar amor, né? Principalmente amor de pai e mãe, entra direto dentro de nós. Então, essa pessoa com quem você convive o tempo todo, negativa, ruim, todos os lixos, todas as porcarias, entra dentro de você. E instintivamente, esses seres das trevas sabem disso. Eles têm uma percepção, um faro, né, como se diz, de predador. Eles sabem o que fazer. E eles não estudam para isso, não. Isso é automático dentro deles. Eles sabem como manipular emocionalmente as pessoas.
Eles implantam jogos mentais, programações mentais dentro de nós. E aí você imagina, você fica meses, anos convivendo, você vai trazendo todo esse mundo de inferno para dentro de você. Por isso é que eu me lembro de algumas vezes, eu sempre tive muita sorte assim, em relação ao trabalho, os estudos, sempre tive muita confiança nisso e de repente isso sumiu da minha vida. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sabia. Fui para centro espírita, fui fazer meditação e nada resolvia. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a entender. Eu estava tão intoxicada e enquanto eu caía, a criatura das trevas subia. Acredite se quiser, porque é isso que acontece. A gente vai entrar naquele pedaço que eu falei, deles levarem pedaços da alma da gente, tá? Por isso que eu falo, eles vão tirando de nós e vão colocando no repertório deles. Só que fiquem tranquilos, porque isso é provisório. Quando a gente cai fora, isso vai volta com a gente também. Precisa que a gente vá se resgatando, que a gente vá reconstruindo isso dentro de nós, porque é nosso patrimônio. Então você vai ficando intoxicado com esse narcisista, intoxicada. E para tirar depois, minha gente, precisa de bastante atendimento terapêutico, muito amor consigo, muita prática e paciência. Tá? Então, voltando, né, a gente estava falando do olhar, do mal que eles causam e dos vários níveis de desgaste. Então, eles são autoridade emocional, eles ficam calados dentro do nosso subconsciente, tudo que eles falam fica guardado. E isso vai gerando essas perdas. Em relação a esses aspectos de roubar pedaços da alma, repara na experiência de vocês. Alguma coisa muito boa que vocês tinham. Claro que eles vão lesar tudo que nós tivermos que for bom. Porque como eles não têm, eles não conseguem produzir, eles se acham com mais direito do que todos os outros seres humanos. Porque se eles se acharem ruins, pequenos, fracos, eles vão olhar para aquele lixo lá dentro. E tudo que um narcisista mais detesta é de onde ele foge, é disso, é de olhar para dentro dele. Todo esse mecanismo de destruição ele causa para não se autorregular, para não olhar para essa dor dessa criancinha lá dentro. Então ele vai, repara se vocês não tiveram muitas coisas na vida que foram sumindo, a alegria, o brilho próprio, a sorte, saúde. Claro que a saúde também, a perda da saúde, se explica pela quantidade absurda de hormônios que vão sendo disparados durante um relacionamento abusivo, em função de situações constantes de estresse, de ameaças, e depois quando volta naquele falso bombardeio de amor para trazer a vítima de novo para a teia, lá vem serotonina, lá vem oxitocina, e aí o que acontece? O seu corpo está todo desregulado. Então sim, tem perda da saúde, mas tem perda daquela saúde no aspecto da energia vital. Vai reparando se vocês não sentiram falta de coisas assim. E esses narcisistas muitas vezes começam a mostrar que estão conseguindo ter isso, mas é falso, isso é roubado, isto não é deles. Então veja que eu estava falando, né? Por mais que uma pessoa seja equilibrada emocionalmente, se o narcisista cismar com essa criatura, ela vai cair. Agora, eles não vão querer trabalho, o narcisista não quer trabalho. Então, eles vão para onde? Para os codependentes, que o codependente já está acostumado, né, a passar por situações de abuso. Um codependente vem de um lar disfuncional, onde ele também se sentiu não merecedor de amor, só que diferente do narcisista que reage rompendo com a própria personalidade, reage escolhendo fazer o mal, esse codependente escolhe se tornar cada vez melhor, ele quer servir cada vez mais as pessoas. Então ele vai para o codependente, ambos são duas faces da mesma moeda, né? O narcisista também vem de lar disfuncional, normalmente são modelos de famílias disfuncionais muito semelhantes, e ali o trabalho já está um pouco adiantado. Mas vamos dar uma olhada aqui nos comentários, como eu falei, para a gente poder ir respondendo as dúvidas. Vamos ver aqui. A Danila, que nós já comentamos, a Érica fala: quando o narcisista quer conquistar, ele usa um olhar e depois, quando quer descartar, usa um ar frio. Érica, quando ele quer conquistar, ele usa um olhar mentiroso. Mesmo no olhar mentiroso dele, que ele pode tentar fazer um olhar fofinho, se você prestar atenção, aquilo não convence. Não convence.
que não se conecta. Se ele olhar para você assim com um olhar fofinho, bonzinho, e você ficar nos olhos dele, ele vai desviar o olhar. Porque não é verdade. Não adianta. Quem é empático, a gente tem esse olhar que se conecta, a gente presta atenção, eles não. Então eles podem até fingir. Só enganam porque a gente não imagina que neste mundo existem criaturas trevosas, malignas como essa. A gente fala, não, tadinho, acho que ele desviou o olhar porque ele é tímido, né? Tímido. Que fofo, gente. Né? A gente vê o mundo assim, a gente vê o mundo bom. Mas se você apurar a sua sensação, você vai ver que mesmo no olhar mentiroso, eles não se sustentam. E quando ele quer descartar, ele não usa um ar frio, ele usa o olhar natural dele. Porque quando ele quer te descartar, ali você está vendo quem é o verdadeiro narcisista, na hora do descarte. Aquela podridão, aquele ataque de maldades, né? Porque o descarte é extremamente cruel. Que é o momento que ele quer se vingar. Lembra que ele te tratou bem no bombardeio de amor? Foi fofo, fez tudo, ela também, não importa se ele ou ela. Pois é, na hora do descarte ele quer se vingar. Fala assim, você me deu muito trabalho já, tá? Agora é isso. Então, divórcios com narcisistas, assim, é uma coisa de filme de terror. Então, quando você vê o narcisista no momento do descarte, esse é ele de verdade, tá, Érica? Então, vamos lá. Já repeti o Instagram aqui, Danila. Verdade, quem não viveu não tem condições de entender. E até hoje sofro com dissonância cognitiva. Duvido do que vivi. É isso mesmo, Danila. Isso é um processo dessa dissonância cognitiva que é criada dentro de nós, né? A gente tem dúvida até da nossa própria sanidade, porque é feito tanto gaslighting, que nós somos os desequilibrados, que nós é que somos as destemperadas, as culpadas, os culpados por tudo no mundo, né? Porque tudo no mundo é culpa do codependente. O narcisista, meu Deus, coitado, ele era uma pessoa ótima, maravilhosa, até aparecer essa praga desse codependente. É assim que a gente se sente. Então a gente demora muito, porque além do aspecto emocional, Danila, existe a regulação do nosso cérebro, que é uma máquina, né, que é a parte do corpo. Então, com o tempo, através da plasticidade neural, é que você vai conseguindo mudar tudo isso. O trabalho terapêutico, ele ajuda muito a criar novas percepções, a criar novas visões acerca de si próprio. E dentro da hipnoterapia, a gente vai no conteúdo mais profundo, que são esses caminhos emocionais do subconsciente que desenvolvem sintomas do lado de fora. Então, você vai precisar do tempo para ir consolidando essas mudanças. E nem sempre é de um dia para o outro. Lembra? Você ficou meses, você ficou anos sofrendo os abusos. Você vai precisar ter paciência com você e muito amor. Todo trabalho de reconstrução da personalidade, da autoestima, ele é passo a passo. Tem dia que a gente vai estar muito bem, que a gente vai estar confiante. Tem dia que a gente vai estar muito mal, triste, vai explodir gatilho emocional, vão vir lembranças. Então a gente tem as palavras que eu sempre uso para os clientes. Tem amor e paciência com você. É um processo, é uma jornada que você vai viver daqui para frente. A Érica falando, tentei... A página é fechada, Érica? Eu vou dar uma olhadinha depois. Aí eu passo para vocês. Obrigada. Oi, Ana, você tá aí? A Ana Marta, querida, minha amiga. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos ver. Até o sorriso deles é forçado. Vamos ver. A Silvia está falando. Tive um aluno com um olhar estranho no ano passado. Ele surtou 3 vezes em 2 meses. Pois é, Érica. Existem outros transtornos, porque assim, os transtornos de personalidade, eles estão divididos em grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. O grupo A grosso modo, tá, pessoal? Vamos dizer que ele é voltado para personalidades que são mais introvertidas, fechadas, por exemplo. O transtorno de esquizoidia, tá, no grupo A. Eles são pessoas que têm essa tendência a ficar mais fechados, mais reservados. O grupo B são os transtornos antissociais, histriônicos, borderlines, narcisistas e os psicopatas. É onde a gente encontra a dificuldade de empatia, é onde a gente encontra os traços de manipulação, de falta de bordas emocionais. O borderline, ele é um traço que ele tem empatia, ele tem uma empatia
vamos dizer, distorcida, porque ao mesmo tempo que ele ama, quando ele se vê numa situação de abandono, ele explode em raiva. E os transtornos do quadro B, eles todos se entrelaçam. Então você pode ter o border com empatia e traços narcisistas. E o grupo C dos transtornos é o nosso, dos dependentes emocionais, vamos dizer. Tem mais transtornos listados, tá? Mas eu estou colocando a grosso modo. Porque dependente emocional é um transtorno de personalidade, tá? Não tem cura. Transtorno não tem cura porque não é doença. É um jeito de ser. Então a gente tem que se conhecer, aprender a lidar com isso. Só que é um transtorno onde há empatia, não é um transtorno que destrói na convivência. Eu não vou destruir ninguém na minha convivência, mas é um transtorno de personalidade. Por isso, algumas coisas que são ditas, você vai se curar do seu transtorno. Não vai, você não vai se curar da sua dependência emocional. Você pode melhorar, você pode aprender a lidar, você pode desfazer a familiaridade com o seu lar de infância, parar de ter tanta atração, né, vamos dizer, por pessoas como narcisistas, psicopatas, mas a dependência emocional vai estar aí. E volto a dizer, através dos nossos traços de corpo e mente, né, o trabalho que eu faço na análise corporal, traço de oralidade e masoquismo te leva diretamente para a presença de dependência emocional para sempre na sua vida. Isso é determinista, os traços não mudam. Vamos voltar aqui. Então, sim, a Silvia estava comentando sobre o aluno, né, que ela viu com um olhar estranho. Então, esse olhar estranho pode ser de um outro transtorno, não quer dizer que seja de um narcisista. Agora, se for esse olhar frio, vazio, esse olhar que não expressa emoção, é um olhar robótico. Como eles não têm personalidade, eles têm que aprender tudo com os empáticos. Então, eles têm esse olhar de análise para aprender. Eles não estão em emoção. Lembrem-se, eles não se conectam em emoção com nada, nem com ninguém. Como é que vai expressar emoção no olhar? Não tem. Não tem emoção dentro, não tem como colocar para fora também essa emoção. Então, Silvia, se você teve essa sensação, agora, ele surtou em 2 meses. Narcisistas e psicopatas não surtam. Eles estão no controle, eles sabem o que fazem, usam livre-arbítrio e estão fazendo tudo planejado e calculadamente. Eles têm explosões de raiva quando eles são descartados antes de descartarem. Então, se o narcisista vê que você não quer mais saber dele, em qualquer situação, pode ser na família, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma amizade, eles entram em fúria narcísica. E aí, se prepara porque eles vão entrar em modo psicopático de agir. Extrema maldade, não importa o que eles tiverem que fazer, eles vão te destruir. Então aí eles entram em surto. O que mais faz eles surtarem? Perder poder. Ter a sua imagem social ameaçada. Porque aí desmonta toda aquela fachada mentirosa. E as pessoas começam a enxergar quem ele é, quem ela é. Então, e aí eles vão olhar para dentro de si e falar, a porcaria que eu sou é verdade, eu sou essa porcaria. Então eles surtam nisso. Mas narcisistas e psicopatas não estão em surto. Não sei se existe um outro transtorno junto, difícil. Mas eles são extremamente inteligentes, racionais e sabem exatamente o que estão fazendo. Sabem o mal que estão fazendo. A Silvia está falando, sim, são vampiros cruéis. Danila, quando vivemos pisando em ovos, isso alimenta eles também. Claro, porque eles adoram que eles veem que a gente está com medo, né? E eles estão controlando a gente, né? Então, eles vêm com aquela cara, com aquele jeito, com aquela... E a gente... Ele viu? Quem manda aqui sou eu. É só fazer uma carinha feia que é lá como é que fica, criatura. Trouxa. Não como eu sou poderoso, como eu sou poderosa. Fazem eles se sentirem bem. Só essas coisas ruins fazem essa gente se sentir bem. Me fala que isso tem alma, né, gente? Vamos ver se tem mais algum comentário. Um luto pode sensibilizar o narcisista, a perda de um filho, de um neto, de alguém da família. Camila, eles não têm amor. Agora, a gente precisa entender a pessoa. Será mesmo uma pessoa narcisista? Será um borderline com traços narcisistas? Um border, ele tem amor, tem empatia, é uma pessoa desregulada emocionalmente, mas tem amor e empatia. E pode ter muitos traços narcisistas. Então a gente precisa conhecer um pouco mais a pessoa a fundo.
O narcisista, ele também é um codependente muitas vezes. Um codependente, por exemplo, da sua mãe narcisista, do seu pai narcisista. E ali eles têm uma relação de simbiose. Então, na perda desse pai, na perda dessa mãe, esse narcisista pode sentir. Na perda de um filho, sendo um narcisista mesmo, ele não tem emoção. Ele pode chorar para fazer uma manipulação, mas eu afirmar qualquer coisa sem conhecer a pessoa, não sei se você viveu com alguém assim, se você percebeu isso, tenta ver realmente se é um narcisista ou se é algum outro transtorno com as atitudes mescladas, né, entrelaçadas no transtorno. Ele não pode, a Sandra está perguntando, ele pode ser só um pouco narcisista? Não, ele pode ser narcisista mais ou menos perverso, Sandra. Ele pode ser mais cruel ou menos cruel. Só isso. Mais um pouco narcisista, não. Porque é um transtorno, é um jeito de ser. A maneira de agir vai ser a mesma, o manual de funcionamento vai ser o mesmo. Só que um vai ser muito mal, muito cruel. O outro, não. Vai ser menos cruel. Mas sempre o transtorno se apresenta de uma maneira completa. Aqui, a Danila, estou há 2 meses em contato zero, terapia e grupo de apoio de vítimas de narcisista. Bem trabalhoso mesmo. É isso aí, Danila. Paciência com você, muito amor que você chega lá, tá? É difícil, mas é possível. O alívio é enorme, me sinto em desintoxicação, literalmente. Isso aí. Como seria um comportamento de avó narcisista, que tem a neta como troféu? Verônica, a avó narcisista, ela vai querer trazer os netos para junto dela. Tá? Ela vai querer que eles fiquem junto com ela, porque eles vão ser fonte de suprimento, fonte de manipulação e serão adestrados para servi-la, para adorá-la, e ela vai colocar essas crianças contra os pais, porque ela está aí para isso. Ela vai querer ser adorada e, além do que, ela vê nesses netos alguém também para cuidar dela quando ela envelhecer. Os filhos já foram adestrados, mas tendo mais gente é melhor. Então ela vai causar essa manipulação, ela vai falar mal dos pais, dos filhos, e vai começar já a fazer o jogo para envolvê-los e vai atazanar com a vida dos pais para essas crianças ficarem com ela. Eu acompanhei isso bem de perto, tá? E sabe o que eu notava? Esta avó narcisista, ela trouxe os netos para perto dela e eram crianças completamente sem energia, sem vitalidade. Porque criança, né? Pode ser que até a criança assim, seja um pouco mais quieta, um pouco mais reservada, mas a criança tem aquela energia. Essas crianças não. Elas eram sem vitalidade. Eram umas crianças assim apagadas, não eram narcisistas. Muito estranho. Eu não entendia na época. Porque essa avó que eu conheci era uma pessoa muito vaidosa. Eu falava, essa mulher é vampira, né? Acho que ela suga a energia das crianças, mas eu não sabia o que era narcisismo. Hoje eu consigo entender. E os pais, que eram completamente desequilibrados, ficavam felizes de deixar os netos com essa avó. E logo depois, já houve assim, com o tempo, né, depois com a passagem do tempo, eu comecei a ver, né, que essas crianças eram revoltadas, que os pais reclamavam, que os pais não gostavam, só confusão. Então eu vejo que o grande mecanismo de convivência da avó com os netos é sobre isso. Né? Tem a neta como um troféu. Ela pode ver nessa neta a projeção de tudo relativo ao seu falso self. Então essa neta seria como um filho alecrim dourado. Só que esta neta vai ser uma criança que nunca vai poder ir além desta avó, vai ser um adulto infantilizado. Ela vai usar essa criança para projetar o que ela tem de bom. Agora pode ser que em alguns momentos o jogo vire e que essa criança acabe sendo também o bode expiatório. Mas eu vejo muito mais essa necessidade de adestrar essas crianças para servi-las e para ser fonte de suprimento. Porque a mulher narcisista tem pavor de envelhecer, né? E quando elas envelhecem, elas vão ter menos fonte de suprimento, porque não vão ser tão bonitas, tão atraentes. Elas começam a se desesperar. É que nem um vampiro que você fala, ai vampiro, você vai ficar velhinho, não vai ter sangue não.
ele fica doido. Então eles começam a buscar fonte de suprimento. Pode ser neto, filho, tanto faz. Para eles, que aparecer é lucro, tá? Vamos lá, João Paulo. Até que ponto uma pessoa aguenta ser vítima de vários chupa-cabras ao mesmo tempo? João Paulo, é normal para quem já convive com um narcisista começar a perceber a entrada de outros, tá? Eu digo pela minha experiência. Eu já tinha me relacionado ao longo da minha vida com várias pessoas complicadas. Depressivos, depressivas. Teve uma pessoa, um cara até que eu conheci uma vez, que ele ouvia vozes. Pessoas difíceis, mas nunca com pessoas más, como um narcisista. Eu tinha pessoas na minha família com traços narcisistas, mas assim, na minha convivência social, vida afetiva, nunca. Depois que eu me relacionei com este transtornado narcisista por vários anos, é que as portas começaram a se abrir e muitos outros começaram a chegar. E aí a gente vai entrar num aspecto do lado espiritual da história. Eu não entendia. Por que essas pessoas estão vindo agora para a minha vida, todas com esse jeito manipulador, com essas maldades? E eu vi um vídeo de uma pastora. Ela trabalha com cura e libertação. Gente, eu busco informação de todo lado, tá? Porque, para mim, a conta não fechou sobre quem são narcisistas. Porque eles são assim. Toda a explicação da psicologia, da psiquiatria é muito legal, mas a conta não fecha. Eu falo de sensação e de experiência, do que eu vivi, das coisas que eu senti, das coisas que eu percebi que foram destruídas em mim e do quanto que está sendo custoso eu ainda estar reconstruindo muita coisa, porque eu estou em processo, eu faço terapia. Glória a Deus, né? Como dizem os pastores, muita coisa está muito boa na minha vida, mas ainda tem pontos a melhorar. E eu noto o tamanho de estrago. Eu falei, isso aqui não é só, minha gente, uma coisa da psicologia. Pois bem, essa pastora, ela se chama pastora Tânia Terezinha. E existe um vídeo do testemunho de vida dela. Ela é filha de mãe narcisista e pai narcisista. Então a infância dela é de uma tristeza. Ela pensa em suicídio aos 9 anos de idade, para vocês terem ideia. Depois ela encontra um rapaz que se torna marido dela, que ajuda. E a história dela é tão bacana que ela hoje é uma juíza aposentada. Ela quase se tornou desembargadora, mas ela se aposentou e se dedica só a esse trabalho de libertação. Ela fala muito das maldições hereditárias, né? E ela não fala em narcisismo, nada disso. Ela não usa esses termos. Ela fala exatamente com a visão da religião. Mas ela fez uma colocação muito interessante num dos vídeos dela, que ela fala assim, que um preservativo íntimo ele te protege de uma doença sexualmente transmissível, de uma gravidez indesejada, mas não de você passar, a partir de uma ligação íntima com alguém que tem um demônio, passar a ter portas abertas para a entrada de outros demônios. E é isso que eu percebi. Luciana, mas como é que você está falando uma coisa dessa de demônio? Eu estou falando da minha sensação e percepção. Tá? Não estou falando de nada que eu não tenha vivido. Então, a pergunta do João Paulo, né? Até quanto a gente aguenta? Vai ser normal que muitos cheguem, se você já conviveu com um. A gente tem que fazer o caminho de fechar essa porta, aí a gente vai ter que mudar aquilo que a gente fala que é a nossa frequência. Pois é, nós vamos chegar lá. Eu convivi assim ao mesmo tempo, eu posso te dizer, com três pessoas. Só que não eram os 3 24 horas por dia. Um era um relacionamento afetivo, um era uma pessoa da família, um outro era um amigo que eu via de vez em quando. Mas em cada um, você vai sentindo que você sai meio, né, lesado. E o quanto eles ficam ansiosos para nos verem, né? Que você fala, nossa, essa pessoa está sempre me procurando, mas quantos mais forem, maior será o estrago. Eu, por um vislumbre, acho que por uma ajuda de alguém que gosta de mim, no mundo espiritual, não sei, dessa amiga narcisista eu consegui me livrar. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei triste, mas chutei para longe, né? Agora, da família não tinha como e nem o relacionamento afetivo nessa época. Então, você vai sim sentindo que você vai ficando mais drenado. Agora, também depende da rotina de convivência, né? Quantas vezes você encontra essas pessoas durante o seu dia, durante a sua semana? Se for todo dia com muitos amigos, aí é complicado. Provavelmente você vai ficar doente bem rápido. Porque a doença,
O desgaste físico, né, a doença física aparece rapidamente, se são muitos, porque você está imensamente sendo sugado. E pedaços da alma que vão indo. Então, a gente aguenta, sim, mas chega uma hora que principalmente o seu corpo vai começar a sinalizar que as coisas... E também assim, né, gente? A sanidade mental não aguenta muito não, né? Você começa a ficar meio depressivo, começa a ficar com insônia, ideia fixa, você começa a perceber. Mas, melhor coisa, chuta pra longe, cara. Manda embora, contato zero, não vai te trazer nada de bom. Não fique suportando muito tempo, não. Vamos ver mais algumas perguntas. A Sandra, ouvi que eles são galanteadores, o que não vejo no meu. Ele só lê, trabalha e quer ficar em casa. Pois é, Sandra, existem alguns tipos de narcisistas. O narcisista orgânico e cerebral é uma das classificações. O narcisista cerebral, ele não usa o corpo como instrumento para obter suprimento. Ele usa a sua intelectualidade. Um dos narcisistas diagnosticados famosos, que é o Sam Vaknin, ele é um narcisista cerebral. Ele se descreve assim: ele nega o próprio corpo. Ele não quer a dimensão do corpo. Por quê? É tão grande a rejeição dele com ele mesmo que o corpo ele não quer nem saber. Então ele usa toda essa inteligência, essa intelectualidade para brilhar. E é aí que ele consegue o suprimento. Então eu acredito que essa pessoa com quem você conviveu seja um narcisista cerebral. O orgânico, aí sim, eles são galanteadores, gostam de ter boa aparência, se vestir bem, usam roupas de grife, roupas caras, porque eles querem impressionar, eles querem causar a melhor impressão social possível para ganhar, né, admiradores, para montar o seu harém, para todo mundo achar que eles são espetaculares. Mas existem essas diferenças de tipos de narcisistas. Vamos ver aqui. Existem estudos sobre a porcentagem da população com esse transtorno? Olha, alguns estudiosos falam em 10% da população, que predominantemente seriam homens, os portadores. Na minha percepção, eu acho que é um número maior. Muitos estudiosos também já dizem que é um número maior. E o mundo em que a gente vive hoje traz todas as condições para que existam mais e mais narcisistas. Agora, existe assim, o transtorno de personalidade é uma coisa. Uma pessoa narcisista que não tem transtorno é aquela que é exibida, gosta de si, é vaidosa, mas ela tem empatia, ela não tem necessidade do suprimento, tá? Mas a nossa sociedade valoriza esses seres das trevas. Eles são, né, bem-sucedidos, não têm emoções, eles conquistam o que eles querem. Isso tudo é valorizado, né? Redes sociais e narcisismo é um relacionamento de ouro, né, gente? Eles amam redes sociais, que eles brilham, aparecem ali, qualquer mentira vale. Então, para eles é ótimo. Eu acho que a percentual é maior, tá? E também tenho dúvidas acerca de ser mais masculina a predominância do que feminina. É certo que quem tem psicopatia e narcisismo tem uma presença mais intensa de testosterona no corpo. Mas as mulheres narcisistas também têm esse percentual mais elevado. Então são números ainda que podem ser contestados. Na verdade, há muito ser descoberto, há muito ser entendido sobre quem são essas pessoas. O estudo é novo. Começou no final da década de 90. Se você vê esse período para um estudo de psiquiatria, de comportamento humano, não é muito tempo. E olha quantos séculos esses narcisistas estão por aí, né? Então tem muita coisa ainda a ser aprofundada, na minha visão. Conheço, assim, a Verônica conhece, né, a pastora Terezinha, o testemunho dela nossa, não tem como ouvir e não chorar, né? E é uma história linda, porque ela se supera. Ela consegue dar a volta por cima. É muito bonita a história dela. Verdade, a Aparecida fala, leva anos para nos reconstruir. Vivi com um narcisista por 15 anos e faz 2 anos que estou me escurando. O João Paulo comenta, porta não, porteira, João Paulo. Isso mesmo, é a porteira, isso mesmo. A Mila está perguntando, como se libertar? Explica um pouquinho melhor a sua pergunta, Mila. Se libertar do quê? Do relacionamento, dos traumas? Como se libertar desses demônios? Peraí, vamos só falar da Sandra aqui. A Sandra pergunta, ele pode dominar mais de uma pessoa? Claro, várias. Eles têm um harém, eles dominam muita gente ao mesmo tempo. Eles não dominam. A gente é que se deixa dominar, tá? Porque a gente desconhece. O dia que você toma conhecimento, cai fora. Eles só se valem do desconhecimento do transtorno. Por isso esse trabalho que a gente faz aqui
de conversar, de conhecer, de contar para os amigos, de divulgar o material. É muito legal. Compartilhem essas informações. Quanto mais gente souber, menos eles vão ter esse poder que a Sandra está falando. Então, eles sim, eles controlam, né, como você colocou, dominam, né, mais de uma pessoa. Eles exercem a manipulação, a expressão é essa, sobre muita gente, porque precisam de fontes disponíveis o tempo todo de suprimento. Se eles não têm suprimento, eles vão entrar em contato com aquela porcaria que eles têm dentro de si, com o inferno que tem dentro de si, e eles não aguentam, eles fogem dessa dor. É isso que eles não querem. Então, se você é hoje uma fonte de suprimento, ele já tem umas 3 preparadas do lado de fora. Porque se ele se encher de você, ele vai se encher porque eles enjoam de tudo, eles não amam ninguém, não gostam de nada, não se conectam emocionalmente a nada, ele vai para as outras fontes, tá? E tem dia assim que você vai estar meio cansada, não vai ter nada que entregar, então ele vai estar lhe acionando. O tempo todo não tenham ilusões acerca de narcisistas fiéis. Como foi relatado aqui antes, os cerebrais não têm necessidade desse tipo de traição. Os orgânicos traem sim, tá? Trai muito. Porque para eles não tem ligação emocional nenhuma. Eles não gostam de intimidade. Então eles vão trair, tá? Vão sim. Então eles têm muitas pessoas. E assim, para cada pessoa é uma máscara. Para cada pessoa é uma história. Porque ele vai contando coisas diferentes, vai montando histórias, porque eles nunca vão... Porque eles não são nada, gente. Eles não têm personalidade, eles não têm ego. Então eles vão montando essas fachadas. Como é que eles vão se mostrar? Porque eles não são nada. E para cada fachada, eu gosto muito desse rapaz, do decifrador de narcopatas, que ele fala, para cada máscara do narcisista, há um demônio por trás inspirando. Eu concordo plenamente. Eu vi isso. O quanto era... A criatura parece que sobe uma entidade e desce outra. Que eles são atores de Hollywood, né? Deviam concorrer ao Oscar todo ano, porque é de uma encenação, assim, uma coisa, né? Muda. Eu concordo, a cada máscara tem um demônio por trás. Então eles vão criando essas máscaras, né? essas subpersonalidades, e ali eles vão manipulando muita gente ao mesmo tempo. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na vida afetiva, qualquer lugar. Tá? Eles sempre precisam de muitas fontes ao mesmo tempo. Por quê? Vampiro não pode ficar sem sangue, gente, lembra disso. E eles querem isso de nós. E além do que, quando eles estão ruins, eles precisam de alguém para destruir, eles precisam de alguém para fazer mal. Precisa ter o arenzinho lá. E além do que, quando eles têm muita gente envolvida nas suas teias, eles vão criando os macacos voadores. Pessoas que os adoram, que eles falsamente elogiam, dão alguma coisinha em troca e que quando precisa eles pegam essa macacada voadora e fazem aquelas campanhas de difamação contra as vítimas, fazem campanhas de difamações sobre as pessoas que convivem com ele, tá? Então eles têm muito interesse sobre isso também, tá? De poder ter esses macacos voadores preparados. Então vamos ver. Outra pergunta, como se libertar desses demônios? Primeira coisa, Mila, é você entender quem eles são, estar consciente de que você só vai ser destruída a cada momento que você conviver com eles, tá? Ah, não, mas sabe, agora eu já entendi, eu sei levar. Não, cada dia que você passa do lado deles, você vai ficar destruída. Então, você precisa fazer um planejamento na sua vida, quieta. Não conta nada, não fala nada, começa a ver para onde eu vou. Dá para eu ganhar um dinheiro? Eu tenho trabalho? E os meus filhos? Consulta um advogado. Existem a advocacia gratuita para você consultar quais são os meus direitos, como é que eu posso fazer para me proteger. Começa a programar sua vida para sair. Você vai ter um vício dentro de si que vai começar a gritar, não vai, não vai, não vai. Porque você está com o vício na adrenalina, na oxitocina, na serotonina, nesses hormônios todos no seu corpo. Mas você vai ter que estudar. Coisa que eu acho muito boa é todo dia ler posts, ver vídeos sobre narcisismo para a gente gravar dentro da cabeça. Essa gente não é boa, porque o nosso cérebro se acostumou com eles. Nosso centro de recompensas é viciado neles. Então, quando a gente se movimenta para sair, vem o nosso cérebro gritando, não, mas a gente gosta dele, não vai, não vai. Então, você precisa estar lembrando que essas pessoas são ruins. Lembra? Todo dia.
Todo dia. É muito comum. Atendo a terapia, a pessoa sai forte. Não, esse narcisista, essa pessoa que está comigo, quando volta no retorno, não sabe que a pessoa não é tão ruim? Eu não acho que está achando que nem é narcisista. Não é que a pessoa é fraca ou que ela tem uma percepção distorcida. É porque o cérebro dela leva ela a distorcer isso, a querer que ela fique. Então você vai ter que se planejar e vai se preparando, tanto do lado jurídico quanto do lado financeiro. Busque um grupo de apoio para você, seja sua família, sejam amigos, quer que seja, para ir criando essa estrutura com você e busca ajuda terapêutica, cara, porque assim, você está destruída interiormente. Não tem como. Sua autoestima está destruída, sua personalidade está destruída, você está fraca interiormente, precisa de ajuda. Tá? Sobreviventes precisam de ajuda, né? Não é porque é sobrevivente que é forte para tudo, não, cara. A gente precisa de ajuda. Eu sei do que eu estou falando. Vamos lá. A Jana está perguntando, eles sabem quem são narcisistas e o quanto causam de dor? Sabem, são conscientes, fazem tudo planejadamente, têm livre-arbítrio, sabem que estão fazendo mal e não se incomodam absolutamente com isso. Tudo que eles fazem é calculadamente montado para destruir a vítima, para eles conseguirem o que eles querem. Ele quer tirar a sua alegria, quer tirar a sua vontade de viver, quer tirar você dos seus amigos, quer te isolar socialmente, quer te deixar uma carcaça, simplesmente porque aí ele fala, viu? Agora tá aí esse lixo. E o que acontece? Deixa eu só entrar num outro aspecto aqui, dar uma interrompida nas perguntas, né? Sobre a questão da energética, a questão da frequência. É outro aspecto que é polêmico, que muita gente acha que não, isso não pode ser posto em terapia, mas eu acho que é importante. Tudo tem frequência, né, gente? Verdade? Se você pegar, por exemplo, eu estou aqui em cima de uma mesa. Essa mesa eu só sinto ela sólida porque eu tenho órgãos de sentido preparados para isso. Porque no fundo, se você for decompondo a matéria dessa mesa, ela é um pacotinho de energia, né? Se a gente for vendo o átomo decompondo, é um pacotinho de energia. Ela não é sólida, mas ela tem uma frequência. Quando a gente pensa, a gente emite, né, choquinho elétrico. A gente é um emissor de energia aqui também dentro da nossa mente. O nosso corpo emite uma energia, dá para medir. Então tudo tem frequência. Quando você está alegre, quando você está triste, tudo tem frequência. Qual é a frequência desse povo narcisista? O que eles sentem? É horrível. É uma coisa ruim, é uma frequência mais baixa. E nós empáticos, a gente vai nessa convivência com eles entrando nesse buraco, você vai ficando igual a eles. Esse é o objetivo de um narcisista, te levar para essa frequência energética ruim igual a eles. Então, quando você sofre as humilhações, os maus tratos, você vai ficando triste, você vai ficando com raiva, na verdade fica sem força até para reagir com a sua raiva e com medo. Mas você tem raiva, você tem rancor, você tem mágoa, quanto é difícil. Eu não uso nem a palavra perdão mais, porque tem uma conotação religiosa que distorce tudo, mas quanto é difícil compreender, aceitar que essa pessoa é assim, sabe, libertar, tirar ela da sua vida. Quando você guarda essas mágoas, tristeza, você vai para uma frequência péssima. E aí explica o porquê que eu relatei acerca da perda da minha sorte, lembra? Porque eu vivia num outro patamar energético. Não que eu fosse a perfeição maravilhosa, eu tinha momentos melhores, piores, mas eu tinha alegria. Eu não estava nesse buraco, eu nunca fui depressiva, nunca fui negativa nesse ponto. E eu passei a viver isso, a sentir isso. Então, eles adoram quando a gente tem raiva, mágoa, porque a gente está naquele buraco deles. Agora vocês estão aqui junto comigo. Então, quanto que é importante a gente regular a emoção para que você consiga ir voltando para onde você estava antes. Tá? E o buraco é mais embaixo, porque você tem que regular suas emoções e tem que sim fazer uma reposição energética para ir se ajudando, cara. Porque a devastação foi muito grande. Nota que quanto é difícil o sobrevivente voltar a sorrir como sorria antes. Os narcisistas, um dos vários objetivos que eles têm, vamos colocar assim, é fazer a gente perder a nossa fé. Fé em Deus, no Criador, no Superior, no Universo, com o nome que você quiser dar. Mas a fé de que existe algo que nos criou, que nos impulsiona, que quando a gente se conecta, consegue sim uma inspiração, uma ajuda. Eles querem que a gente perca completamente nossa fé e perca a vontade de viver.
É isso que porque eles vivem assim. Qual a razão dessas pessoas viverem? Eles não têm alegria, não têm amor. Imagina acordar todo dia assim, vazio, angústia, raiva, coisa ruim, coisa ruim. O que tem de bom nessa vida? A gente se separa do narcisista, a gente sai ruim, a gente sai triste, mas a gente encontra pessoas que a gente gosta, que a gente ama e fica bem, começa a se reconstruir. A gente pode estar meio ruinzinho, mas a gente vê uma coisa bonita, um dia bonito, a gente se sente bem. Eles não. A gente supera um relacionamento com o narcisista e se envolve com uma pessoa boa. Começa a amar de novo alguém. Eles não conseguem. Eles descartaram você, eles vão pegar uma outra pessoa e vão fazer o mesmo ciclo de lixo, de maldade. Vão viver a mesma coisa. Então imagina onde é que este povo está. Lá embaixo. E é para lá que eles nos levam. E a gente vai, quando a gente está dentro da teia, cara, você vai sem saber. E você vai ficando mais fraco. Você tenta subir, cai de novo. Tenta subir, cai de novo. É um mecanismo maligno. Então, do quanto é importante se ajudar nesse aspecto energético e elevar a sua frequência. O que traz uma boa frequência? Boas emoções. Alegria, esperança, crença na sua própria capacidade, né? Como é que eu vou dizer? Coisas assim que te façam sentir forte, grandioso. Isso vai ajudar a sua frequência. E quando é que um narcisista te faz sentir isso? Nunca, né? Então a gente vai pro buraco. Uma outra coisa, reparem nos momentos em que essas pessoas chegaram na vida de vocês. Esse rapaz também chamou minha atenção, do decifrador de narcopatas. E eu falei a verdade. Essa pessoa narcisista com quem eu convivi, eu tive um relacionamento anterior, né, com essa pessoa. E eu dei um bico, gostei, estava num momento bem melhor da minha vida, mais equilibrado, legal, não tinha nenhuma outra coisa tão forte acontecendo emocionalmente. Quando nós nos reencontramos e acabamos assumindo esse relacionamento de longo prazo, eu estava num momento extremamente delicado da minha vida. Tinha tido muitos abalos, profissional, familiares. Eu estava muito frágil. Foi aí que eu entrei, porque da outra vez eu consegui me livrar. E dessa vez eu entrei. Então eles percebem esse momento em que a gente está nessa frequência mais baixa. E aí eles vão atacar a gente. Isso tem que ter muita percepção, muita atenção também, tá, gente? Quanto que é importante. Agora, é tudo entrelaçado. Porque se você simplesmente vai fazer a reposição da sua energia, mas a sua emoção não muda, o seu subconsciente vai te levar para o mesmo caminho de novo. Provavelmente você vai encontrar um outro narcisista. E eu quase caí nisso, tá? Eu saí de um relacionamento e quase entrei em outro. Alguém que era pior do que o anterior. Mas aí eu já descobri o narcisismo e ó, dei linha, bloqueei, tirei do meu caminho. Vamos voltar para as dúvidas aqui. Eles sabem que são narcisistas e o quanto de dor provocam? Sabe, isso eu já respondi. Ele atormenta o irmão no trabalho e eu em casa. Pois é, Sandra, isso é só o que você sabe. Talvez tenha mais por aí que você não saiba ainda, tá? Não posso garantir, mas é bem provável. A Verônica, acredito que o meu esposo seja narcisista e estamos fazendo terapia de casal, mas acredito que não está fazendo muito efeito. Olha, Verônica, eles mentem muito. Frequenta igreja há anos e ele nunca se apegou a Deus. Por quê? O narcisista na terapia, eles não querem ajuda. Eles se acham muito bons, eles acham que nós, os empáticos, é que temos problemas. E assim, para aceitar um trabalho terapêutico, você tem que olhar para dentro de si e falar assim, eu tenho coisas para mudar. Para nós, empáticos, a gente olha, claro que dói eu ver que eu não sou o que eu acho de tão bom que um dia eu imaginei, que eu adoraria ser melhor, mas eu não sou, eu preciso mudar. Para mim, dói, mas eu consigo ver. Se o narcisista olhar isso, ele entra em surto. Perdão, eles não surtam, me expressei mal. Eles entram em fúria narcísica. Porque a dor é tão grande, ele desespera. É isso que faz o narcisista se desesperar. É a única coisa que acaba com ele. Então, numa terapia, ele não vai buscar isso. Eu já ouvi relatos de casais que vão à terapia, e que chega, vamos supor, a esposa codependente, ela conta, fala, se expressa, se emociona, e o narcisista fica quieto, olhando. E ela vai, chora, porque, lógico, um codependente está extremamente sensível, frágil, né? Sabe, destrambelhado mesmo, vamos dizer, porque é tanta coisa que vive. E aquele narcisista calmo, frio, olhando. E ao final, né, de toda aquela explanação sincera da esposa codependente, que está se abrindo em busca de ajuda, o narcisista falou assim, o senhor vê, né,
psicólogo, sei lá, que está lá ouvindo. É isso que eu tenho que aguentar todo dia. Essa mulher desequilibrada. Eu já não aguento mais. Eu tenho muita paciência, muito amor, mas é todo dia isso. Eu estou muito cansado. Quer dizer, é tudo mentira, ele não está cansado nada. Como ele não tem emoção e não está afim de se abrir, ele trouxe o jogo para o lado dele. Então eu acredito que terapia de casal não funcione. O que você tem que fazer, agora veja se o seu esposo é narcisista mesmo. É você se fortalecer e sair, Verônica, porque não tem final feliz com essas pessoas. Acredito que nem Deus eles amam. Não, eles se acham Deus, né? O psicopata eu falo, brinco, né? O psicopata tem certeza que é Deus, o narcisista ainda tem alguma dúvida. Eles não querem, inclusive, que nós tenhamos a nossa fé. Eu me lembro dessa pessoa narcisista com quem eu convivi, eu tinha um caminho religioso na época. Qualquer comentário que eu fazia, que eu, puxa, me decepcionei com esse caminho religioso, ele falava, sai de lá, se afasta, sabe? Não entendia por quê. E ele era do mesmo caminho religioso, mas era fachada, né? Porque ele não tinha porque ele usava isso, né? Como, olha que coisa linda, ainda é religioso, que coisa maravilhosa, né? Mentira, ele não tinha nenhuma ligação em Deus, em oração, em nada daquilo. Era uma grande... Quando ele ia, né, a cultos, assim, era uma pessoa contrita, se emocionava, tudo mentira, tudo mentira. Então, assim, eles não ligam para Deus, porque eles se acham Deus. E além do que, eles têm ódio disso, porque eles se acham péssimos, horríveis, não merecedores. Então, Deus, eles veem como alguém, como algo que os criou assim, ruins para sofrer, então eles não gostam, eles não têm ligação com o divino, com o superior, porque eles não têm nada de bom dentro de si. Graças a Deus eu despertei, é mesmo, Sandra, o melhor momento é quando a gente desperta. Obrigada, Cacá, palestra maravilhosa. O narcisista pode voltar para a vítima antiga ou ele segue para outra vítima? Ele segue para outra depois de te pegar de novo, tá, Aparecida? Porque narcisistas têm as pessoas com quem eles conviveram como propriedade particular eterna. Eu coloquei um post outro dia na minha página de um outro narcisista diagnosticado, o H.G. Tudor. É H.G. Tudor, é um americano, e ele fala isso. Uma vítima de narcisista só estará totalmente liberta quando morrer ou o narcisista morrer. Por quê? Eles nos veem como propriedades. E nós já somos aquele bifinho amaciado, a gente já está no esquema, os botõezinhos mentais já estão preparados, eles já sabem como nos manipular, sabe que nós somos codependentes. Então ele te descarta, você está mal, está triste, está sem energia, está com a frequência lá para baixo. Aí você vai, se reconstrói, se fortalece, vai ficando bem, volta a ter alegria e aí ele volta a te procurar. E a outra vítima? Claro, ela vai ser traída, claro, ela vai ser descartada depois. E ele já encheu dessa vítima. Essa vítima não é nada, é um objeto como você foi. E aí quando ele enjoa dessa outra aqui também, ele volta. Aí vem aquela... Por isso é que o contato zero tem que ser completo, gente. É bloquear e-mail, telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, tirar as pessoas de convivência em comum, que essas pessoas vão ser macacos voadores que vão levar informações suas para ele, sim. E aí ele vai estar sabendo o que você está fazendo. E mesmo que você bloqueie tudo, esta pessoa vai te stalkear. Não se iluda. Eles criam perfis falsos para saberem o que você está fazendo. Eles são seus donos, eles se acham seus donos a partir daí. Eles vão te stalkear. E aí, em algum momento que ele está precisando de um sanguinho novo, né, gente, uma comidinha diferente, ele manda aquele WhatsApp para aquele sobrevivente que não bloqueou essa criatura. E fala, oi sumida, tudo bom, que saudade. Aí pronto, o vício volta todo. Tem um botão no nosso cérebro, que é o botão do pânico, o botão do medo. Quando a gente volta a olhar, a lembrar, entrar em contato com essas pessoas, esse botão do pânico volta a ficar acionado o tempo todo, como era durante o relacionamento, né? Lembra que a gente falou em andar em ovos? Pois é, o seu botão do pânico está o tempo todo apertado e é ele que gera a descarga de adrenalina, porque ele te bota em alerta e pá, a adrenalina começa a ser despejada. E aí, quando você vê a mensagem, quando você lembra da criatura, botão do pânico apertado, volta o seu vício a rodar, aquela conquista toda que você fez de libertação vai para o sal e você vai ficar ligada na mensagem. Aí essa criatura das trevas vai dizer assim, olha, eu queria
pedir desculpas para você. Eu queria ter a oportunidade de um último encontro pessoalmente para eu te dizer perdão por todo o mal que eu te fiz. E aí, os empáticos, nós que não conhecemos o que é o narcisismo, falam, nossa, claro, por que não? Vamos colocar um fim digno nisso, vamos por um perdão. Aí você vai encontrar com o demônio. Pronto. Você vai entrar na teia de novo, porque ele sabe como é que ele aperta os seus botões. E quando você volta, o buraco vai mais fundo. A devastação é pior ainda, porque ele já sabe, ele não te dá valor nenhum. Ele fala, viu, ele ainda volta para mim. E vai te sugar, e vai te jogar de novo, e já vão ter várias outras vítimas na teia, e aquela outra também vai estar lá, e aquela outra, quando cair, ele já tem uma outra para botar no lugar. Então é isso. Quando que eles vão desistir de nós? Quando eles sabem que nós descobrimos quem eles são. Agora, não façam a bobagem de chegar para o narcisista e falar assim, eu sei que você é um demônio, você é ser das trevas. Não faça isso. Ele vai te ouvir e falar, nossa, que horror que eu sou assim. E depois ele vai te destruir. Quem é você para fazer ele sentir essa dor? Quem é você para dizer que ele é ruim? Não faça. Nunca bata de frente com o narcisista. Você vai perder. Nós temos emoções, eles não. Como eles são muito racionais, eles raciocinam com muita rapidez. Você está indo com feijão, ele volta com 2 feijoadas. Eu falo isso. Não, você nunca vai ganhar. E eles não têm escrúpulos, eles mentem, eles maltratam, eles sentem bem com isso. Então eles vão te deixar quando você... Agora você não vai poder bater de frente, ele vai começar a perceber que você sabe, eles são... Lembra que eu falei que eles têm aquele faro, instinto de predador, eles vão começando a perceber a mudança em você. Ou quando você os descarta. Porque essa é a maior dor que você pode causar neles. Só que quando você os descartar, você vai disparar a fúria narcísica e você vai ser altamente punido por isso. Ele vai fazer todo tipo de maldade com você. Quem é você para me fazer sentir assim? Então, é o que eu falei. Aqueles divórcios com narcisistas que são histórias de filme de terror, tá? Mas, em princípio, para sempre, eles acham que as vítimas são propriedade deles. Por isso é o contato zero, eterno, de tudo, de gente, do WhatsApp. Não abram uma página de Facebook, de Instagram, não cria perfil falso para olhar essa gente. Porque lembra que eu descrevi o movimento de apertar o botão do pânico? Todo o seu progresso, quando você volta a lembrar dessas pessoas, entrar em contato, vai para o sal. O seu botão de pânico volta a se apertar, o seu vício se intensifica. E ele já deixou toda a rede social preparada, que ele sabe que você vai lá. Ele não imagina que você já é um sobrevivente desperto, consciente, que está querendo ficar longe. Ele deixa tudo preparado para quando você olhar, você ficar arrasada. Meu Deus, ele está amando a outra, ele está amando o outro, sabe? Meu Deus, eu sempre fiz de tudo, ele nunca quis saber de mim. Ele fez tudo calculado, porque ele sabe que você vai. Então, não abra, não faça isso. Eles querem que você faça. Eles querem levar você lá para o buraco. Lembra daquela frequência horrorosa de onde eles vivem? Pois é para onde eles querem te levar. Vamos ver aqui, a Lulu está perguntando como perder a ingenuidade, cair nessa furada. Lulu, assim, a ingenuidade a gente perde estudando como é o transtorno, quem eles são. É muito doloroso, né? A gente vê por onde a gente passou, assim, é uma vergonha na vida para mim ter me relacionado com essas pessoas, mas a ingenuidade a gente perde, também a gente ganha sabedoria, a gente ganha esperteza, a gente ganha em parar de se envolver com gente que faz mal, tá? Mas quanto mais você estudar sobre o narcisismo, mais você vai ser conhecedora do funcionamento, das estratégias deles e vai poder se preservar cada vez mais e divulgar, né, para as outras pessoas também. A Mila está falando, como não atrair mais narcisista depois de terminar o relacionamento? Mila, como não atrair mais? Primeira coisa, a gente só traz para a nossa vida aquilo que a gente já viveu. O seu subconsciente não te leva em direção a nada que você já não tenha vivido. Se você se sentiu atraída por um narcisista, você é uma pessoa que recebeu durante a sua infância migalhas de amor. Você se acostumou a receber migalhas de amor. Então, seu subconsciente gravou tudo que você viveu, desde que você estava na barriga da sua mãe. Gravou expressão facial, tom de voz, gestos, tudo. Cheiro, tudo. Então, quando ele olha para alguém que é narcisista, ele já
ler e falar, esse aí a gente já é bom, já conhece, a gente já foi maltratado quando era criança, a gente já sofreu o castigo do silêncio, ele dá migalhas de amor pra gente. E quem se interessa pelo narcisista é o codependente. Então ele vê alguém ali para salvar, né? O codependente está buscando alguém para salvar, está buscando alguém para ajudar. E o narcisista para servir, né? O narcisista quer ser servido e o narcisista, por sua vez, vem de um lar disfuncional também, aonde tiveram todos esses elementos. Então, as duas partes se reconhecem. Por isso que o trabalho terapêutico é importante para você cuidar desse seu pedaço de ego, seu pedaço de memória, que é a criança interior, que é chamada, que tem essa familiaridade com esse lar de infância. Você precisa limpar esse conteúdo lá de dentro de você, lá de dentro do seu subconsciente, do seu repertório emocional, para que isso não seja mais interessante. Porque para você sofrer castigo do silêncio, do isso, abuso, é comum. Você recebeu migalhas de amor, é o que o narcisista vai te oferecer. Sua frequência você muda, aí o trabalho você pode fazer. Como? Lendo bons livros, com bons textos, com palavras de apoio, de positividade, de autoconfiança, fazer trabalho terapêutico, fazer afirmações, meditações, veja bons filmes, tudo que faça com que você se sinta forte, melhor. Se informe sobre o transtorno também, mas vá buscar essas boas fontes, se reconstrua interiormente, reconstrua a sua vida, sua autoconfiança. Então, essa frequência é assim, vá vendo conforme você se sente, o que essa emoção faz você, o que ela desperta dentro de você. A mudança de frequência é através disso, autoconsciência, autoconhecimento. Gente, em função do horário, eu não queria me estender muito na live mais. Nós vamos marcar o seguinte, para a semana que vem, trazemos esse tema de novo para esclarecer mais dúvidas. As dúvidas que ficaram eu vou respondendo, vocês podem mandar também mais perguntas no Instagram para mim. O assunto é riquíssimo, tem muita coisa que a gente precisa esclarecer, ir mais a fundo nessa questão dos olhos, na questão energética, na questão espiritual. Então fica o meu compromisso com vocês, da semana que vem a gente voltar. Vamos trazer esse assunto e vamos esclarecer. Raquel, querida, seja bem-vinda. Vamos mais a fundo, tá? Em mais dúvidas, em função de horário, porque quando fica muito grande o vídeo, as pessoas acabam não tendo muita vontade de assistir, não tem tanta aderência, e nós queremos que muita gente conheça esse assunto, certo? A gente vai para quase 1h30 de live aqui. Então, eu vou respondendo as perguntas pelo direct para vocês, pela página também, a gente vai conversando. Muito obrigada da presença de todos vocês. Parabéns, vocês queridos sobreviventes, gente forte, poderosa. No que eu puder ajudar, conte comigo e até a próxima semana. Tchau, gente. Muito obrigada.